Já estamos de volta e agora nós vamos falar sobre cirurgia plástica reconstrutiva mamária. Vamos conversar agora, nesse momento, com o Dr. Vandenberg Barbosa. Ele que é cirurgião plástico e oncológico, vai nos ajudar a entender a necessidade e também pontos psicológicos extremamente positivos que vêm através da cirurgia de reconstrução mamária. É muito importante nós entendermos também todas as possibilidades que a medicina hoje pode nos oferecer, principalmente as mulheres, porque a mama é muito importante para as mulheres e a partir de agora nós vamos entender um pouco mais como funciona essa cirurgia reconstrutiva. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao programa Mega Profissionais. Tudo bem com o senhor? Queria agradecer à Rede Mega e a você aí pelo convite. Eu acho que esse assunto é um assunto muito importante, de esclarecimento à população, e são matérias sempre muito bem-vindas. Doutor, me chamou a atenção muito alguns dados estatísticos que a nossa produção nos passou, do aumento de quase 50% da busca por essa reconstrução mamária pelas mulheres, que em torno de 2014 a 2019. Esse aumento expressivo de 50%, claro que está ligado diretamente à questão do câncer de mama. Como que o senhor vê esse aumento? Realmente aumentou o número de casos de câncer de mama ou as mulheres passaram a conhecer mais essa opção de reconstrução mamária? Eu acho que os dois. O câncer de mama continua, nesse momento, é a segunda causa de morte entre as mulheres e, basicamente, o grande apelo é se fazer a prevenção e detecção precoce, porque quanto mais início se descobre no início esse tumor, menor é a mutilação e maior possibilidade dessa paciente evoluir para cura. Essa luta é uma luta árdua, né, que já tem mais de meio século, e na realidade a parte reconstrutiva ela começou digamos assim, a melhorar com os trabalhos de um cirurgião italiano, de um grupo italiano que chamava Veronese. Ele publicou esse trabalho no England Journal em 1981 e aí revolucionou o tratamento, que antes era a única opção, era a retirada total da mama. Aí eles mostraram nesse trabalho que havia possibilidade de se retirar, nos casos iniciais, parte da mama, um quadrante, que então a cirurgia passou a se chamar quadrantectomia, com ou sem a retirada dos gânglios, de acordo com digamos, alguns aspectos dentro da cirurgia. E isso abriu um horizonte enorme para que essas pacientes ficassem menos mutiladas. E constantemente está se evoluindo e basicamente a gente continua enfatizando que é no diagnóstico precoce. Quer dizer, aquela paciente que ela está no banheiro, ela faz a autopalpação, ela descobre um nódulo, procurar imediatamente o médico. Não ficar, muitas vezes ela fica apreensiva, fica com medo e não procura o médico, e procura o médico um ano depois. Então é extremamente importante qualquer sinal, um nódulo, um enrugamento de pele, uma alteração no bico do seio, às vezes uma crostinha que se forma no bico e não cicatriza, ou uma descarga pelo bico do seio com aspecto sanguinolento, são sinais que se deve procurar imediatamente o médico. Passando a falar na parte reconstrutiva, quer dizer, está havendo realmente uma tendência ao aumento do número de casos e que existe vários aspectos a se considerar. O tipo de vida que se leva, a obesidade, muitas vezes hormônio excessivo, alimentação, alcoolismo, isso tudo são situações que, direta ou indiretamente, fazem com que, principalmente naquelas pacientes que têm propensão genética, que é outro fator a considerar, dizer, se a paciente tem uma mãe, tem uma irmã, tem uma tia dentro da família que desenvolveu um câncer de mama, então ela tem que se preocupar em fazer uma
uma prevenção mais rigorosa, procurando o médico 2 vezes por ano. Porque essa paciente que tem incidência de casos na família, ela tem uma tendência um pouco mais alta a desenvolver um câncer de mama. Um câncer de mama, exato. Doutor, o Brasil me parece que ele ocupa, infelizmente, no ranking mundial, uma posição de destaque com relação ao câncer de mama, não é isso? A incidência dele? Posso dizer que, comparativamente a outros países, a diferença de incidência não é muito grande. E o Brasil está muito avançado do ponto de vista de tratamento, né, dessa prevenção, diagnóstico e tratamento, e com todos os males que se atribuem ao SUS, ele desenvolve também a nível populacional um papel muito importante. Agora, um outro fato também que nos chama a atenção são as limitações pós-cirurgia, que muitas vezes as pessoas desconhecem e, por desconhecer, se sentem às vezes chocadas quando ali ficam sabendo, né? Geralmente o paciente fica sabendo diretamente do médico naquele momento ali. Então eu acho muito importante nós esclarecermos porque acima de qualquer tipo de limitação vem os benefícios que o senhor já citou e citou muito bem. Achei fantástica essa questão da reconstrução imediata ali após a mastectomia. Parabéns pelo seu pioneirismo em São Paulo nessa área, porque realmente é fantástico o efeito psicológico que eu não tinha parado para pensar. É aquilo, né, gente, que a gente sempre fala, né? Às vezes nós precisamos nos colocar na situação do outro para entender melhor. E mesmo assim é difícil, né? Você se colocar na situação do outro para entender o problema que tem. Por isso é muito importante nós respeitarmos a posição de um paciente quando ele fala, ou quando ela fala, né? Eu não me sinto bem, eu não me sinto confortável, eu estou com esse problema. E não minimizar isso de uma forma, não, isso todo mundo passa. Não, vamos respeitar esse momento do paciente, tentar entender, isso é fundamental. E essa parte que o senhor chamou a atenção da gente com relação aos efeitos psicológicos também é fundamental na recuperação, porque a gente sabe que o cérebro comanda tudo, né, doutor? Tanto a saúde como a doença, né? Por exemplo, uma vez eu me deparei, mais ou menos em 1990, uma paciente, ela foi mastectomizada, né? Só que o cirurgião não explicou para ela que ia fazer a retirada da mama, acertou a cirurgia com o marido e não falou para ela. Quando ela acordou, estava sem mama. Então, essa paciente ficou quase 2 anos trancada num quarto, né? Separou e teve um problema psicológico muito sério por falta de preparo. Eu acho que a função do médico é exatamente, quer dizer, primeiro tem que ter empatia, né? Primeiro tem que explicar bastante e se colocar do outro lado da mesa, né? Você se colocar como o paciente. Então ele tem sentimento, ele está agredido, né, pela notícia, vai passar por uma série de fases, né, provavelmente irá para uma quimioterapia, para uma radioterapia, para hormônio terapia supressiva. Então, são exames, quer dizer, vai passar por um período aí de 5 anos em que, digamos, a partir daí é que vai se minimizar muito o risco de volta do tumor, da recidiva, né? Então, é preciso que o médico explique, abrace essa paciente e dê bastante segurança para ela, para que ela não titubeie, né, e não apavore diante da situação. E outra coisa, aí é que eu falo, a reconstrução imediata, quando possível, ela ajuda muito, porque na cabeça dessa paciente, ela fez uma cirurgia plástica, né, apesar dos tratamentos, mas ela não está mutilada. E essa mutilação, sim, como eu falo, ela implica em 2 amputações na mente, que é a vida e a sensualidade. Então, no caso dessa colega que você falou, né, que ela congelou os óvulos, isso hoje é muito importante, é um avanço também, que antes não se tinha isso, de dar oportunidade para que essa paciente lá na frente possa conceber, né? Possa ter uma criança. Provavelmente, essa paciente conseguindo o êxito
na gravidez, ela deverá usar algumas medicações para não dar estímulo de amamentação, porque aí vai envolver aspectos muito complexos que aqui não seriam possíveis para a população entender, mas de uma maneira geral, no câncer de mama, principalmente quando os receptores hormonais desse tumor, o de estrogênio e progesterona, eles são positivos, ou seja, eles demonstram que esse tumor está dependendo a alimentação dele do estrogênio e da progesterona. Então você tem que inibir, dar drogas para inibir a produção de estrogênio e progesterona, principalmente naquelas pacientes mais jovens, abaixo de 40 anos. Por isso que se fala muito que quando o tumor incide em pacientes em torno de 30 anos ou menos, eles são mais agressivos. É porque essa paciente ela tá na fase áurea do jorro hormonal, né? Sim. Uma coisa que eu fico muito feliz quando eu vejo as mulheres, né? Elas têm uma força muito grande, uma força assim, acima do normal, né? Por isso acredito eu que Deus as permitiu que fossem mães. Bom, doutor, o assunto realmente merece um retorno a ele. Nós gostaríamos de voltar a falar sobre esse assunto aqui no programa. Eu gostaria de deixar também um convite aberto para o senhor, quando for possível, o senhor contribuir conosco com as suas informações que são preciosíssimas nesse momento. Quando precisar, me convoque, que eu tenho o máximo prazer. É um assunto que eu gosto muito de falar. Eu acho que a população precisa ser esclarecida e precisa, né, de oportunidades como que vocês estão oferecendo para isso. Ok, muito obrigado pela sua participação, doutor, e nós voltamos já, depois do nosso intervalo.